Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Tranquilidade? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como tinha prometido para vocês, em mudar de câmera, eu mudei, né? Peguei outra câmera muito melhor, como vocês podem ver, bem mais nítida, né? Bem mais nítida, né? As cores mais ressaltadas, mais vivas. Então, vamos lá. O foco do vídeo é o seguinte. Eu tô com essa placa aqui, de um J7 Prime, né? E esses aparelhos eles têm uns problemas específicos, né? Um setor de gerenciamento de corrente, o Power Manager PMIC, né? Desse aparelho, ele tem cerca de 3 CIs, né? Que distribuem tensão para os periféricos da placa, né? Da placa-mãe. Em questão esse daqui, que eu já removi a blindagem, né? É um circuito integrado que é responsável tem a passagem de tensão dele, um setor secundário, né? Uma linha secundária, e ele é responsável pela entrega de tensão para a carga da bateria e a passagem de tensão do conector de carga até o conector de bateria, né? Beleza. Então o que acontece? Dica rápida aí para vocês. J7 Prime tirou a placa, colocou na fonte, aqui como eu vou mostrar para vocês. Então, quando eu injeto aqui, ó, tensão positiva, né? Na fonte ele dá um consumo de 3, 2, 4, 0,03 ou 4 mA, às vezes 2 mA, né? E não liga, o aparelho não liga de jeito nenhum. Se a gente for dar chave power aqui, né, fecha curta na chave power, o aparelho não vai ligar, né? Então, o que acontece? Qual é a dica rápida? Qual é o pulo do gato? Geralmente, quando o aparelho está assim, eu já resolvi diversas vezes. Às vezes não, porque o curto-circuito às vezes é interno na trilha. Só que, geralmente, o problema está aqui, né? Em um circuito integrado também, responsável por distribuição de corrente de tensão, não sei por qual setor ele é responsável, mas fica embaixo dessa blindagem. Geralmente é um capacitorzinho que fica aqui na ponta que está em curto-circuito. A troca desse capacitor geralmente resolve, às vezes é a bobina, né? Mas como é que a gente sabe? Primeiramente, você vai remover essa blindagem, né, que fica aqui nesse circuito integrado, que é responsável pela entrada de carga para a bateria, e você vai pode fazer como eu estou fazendo aqui, né, que a mola ela dá contato aqui na placa-mãe, eu boto o negativo da fonte GND da fonte aqui na molinha, né? Você vem com o positivo e toca ali na pontinha de cima do capacitor, da bobina, né? Quando você tocar, se você injetar 4.2 volts, 3.8 e a fonte ela desarmar, ela acusar um curto muito alto, de acordo com sua amperagem não suporta, então você abaixa a tensão, o fluxo de tensão, para poder ela não cortar ela não desarmar, né? Para poder a corrente ser alta, porém a fonte não desarmar. O que acontece? Quando eu toco ali, né, naquela pontinha, quer ver? Tá vendo? Aqui desarma, né? Então eu vou baixar o fluxo ali para poder encostar e essa bobina ela tá ligada na linha direta, né, distribuição de tensão. Então ela vai fazer com que o componente que está em curto aqueça. Eu tenho quase 100% de certeza que aqui, inclusive já testei, né, aqui senti aquecer um pouco, vou testar mais, mas com certeza vai ser esses componentes aqui, muito provavelmente o capacitor que está embaixo dessa blindagem, que está em curto, né? Mas vocês vão fazer aí para testar, né, se tiver com esse problema. Encostou aqui na pontinha, né? Se não fechou o curto, só colocar o dedo aqui em cima. Se você sentir aquecer aqui, ou qualquer outro lugar embaixo aqui do gerenciador de corrente principal, PMIC principal, né, você vai abrir e remover a blindagem para poder fazer a manutenção e identificar qual é o componente, tá bom, pessoal? Então essa é a dica rápida para vocês, tá certo? Se tiver com esse problema, vai em cima, remove essa blindagem, faz esse teste injetando a tensão direta em cima da bobina. Se aquecer aqui, pode ter certeza que é um capacitor que fica aqui nessa pontinha, tá bom? Eu vou fazer essa manutenção aqui. Pode ser que não seja ele, pode ser que seja outro problema, mas já resolvi diversas vezes com esse mesmo consumo sendo esse capacitor. Então, se não for, vai ser outro problema que você vai buscar, entendeu? Mas o caminho a se seguir, de 80% das vezes, é esse capacitor, tá bom? J7 Prime, tá, pessoal? Serve pro J7 Prime 2 também. Nunca vi acontecer no J5 Prime, mas no J7 Prime geralmente é isso, tá bom?
Então, pessoal, fiz o teste aqui, né? Acabei de efetuar um teste e não é o capacitor. Nesse caso aqui é o próprio circuito integrado ali, né? Eu vou agora fazer a manutenção, vou remover ele, vou fazer um rebale, né? Ou então eu vou efetuar a troca, né? Analisar se o curto-circuito vem realmente dele, né? Mas eu fiz um teste ali, ó, com pasta, né? Eu tô sem breu aqui, sem spray congelante e coloquei a pasta e o CI foi o primeiro o circuito integrado foi o primeiro a derreter a pasta, então o curto-circuito vem dele e eu vou fazer essa manutenção aqui e tô mostrando para vocês aí como é que ficou. Beleza, pessoal, terminei aqui os testes, né, para ter certeza se era o circuito integrado, né, o CI, e não é o CI em si. Não sei se o curto parte dele especificamente, mas o que está causando curto é este capacitor aqui, ó. Esse capacitor que fica na pontinha, né, superior do CI, na frente do sinal, do símbolozinho ali, né? Eu vou remover ele e efetuar o teste na trilha. Se a trilha continuar em curto, a gente vai ter que fazer o rebale no CI. Mas aparentemente é o capacitor. Pela primeira vez é um capacitor diferente do de baixo ali, né? Pela primeira vez eu vejo que é outro capacitor que está em curto, está acusando curto. Então vamos fazer esse procedimento aí. Beleza, pessoal, eu fiz a remoção do capacitor e realmente é o capacitor, né? A trilha não apresenta curto ali para dentro do circuito integrado, então eu vou apenas tirar o capacitor desse de uma placa sucata que eu tenho e recolocar. E vamos testar para ver se o problema é apenas esse. Beleza, pessoal, o componente trocado, né? Componente trocado ali. E eu já fiz um teste e a placa, ela tanto acionou curto como já está ligando normalmente, tá bom, pessoal? Eu vou dar um pause aqui e mostrar para vocês ela ligando. Ok, placa ligada na fonte, né? Tensão aplicada. Então vamos fechar um curto aqui na chave power, né? Chave power é essa daqui. Vamos lá aplicar tensão. Vocês podem ver. Como vocês podem ver pela leitura de consumo, dá para ver que a placa está ligando normalmente, né? Ó. Então é isso aí, pessoal. Dica rápida para vocês aí, não tão rápida, né? É mais uma manutenção aqui. Não foi feita em um vídeo só, assim. Teve cortes porque eu tô sozinho, né? Então não tem como fazer sem cortar. Então é isso aí, pessoal. Nem sempre vai ser, como eu já falei para vocês, aquele capacitor em específico, né? Vou focar aqui. Nem sempre vai ser aquele capacitor específico, que eu já falei que é esse pequeno aqui de baixo, esse outro aqui. Como vocês podem como vocês viram, né, na verdade, foi esse capacitor mais acima, né? A causa do problema. Então eu troquei e sanei. Muitas vezes pode ser qualquer outro componente aqui em volta, ou abaixo nos outros gerenciadores de corrente, né? Ou no PMIC principal. Tá bom? Então fica aí a dica rápida para vocês. Façam aquele procedimento para descobrir qual componente está em curto, tá bom, pessoal? Valeu, falou e até a próxima.